Shalom Aleichem, meu irmão e minha irmã, como vão vocês? Que Hashem vos abençoe em nome de Yeshua. Hoje nós vamos falar sobre a Parashá Beshalach, que significa ao enviar. Essa Parashá, ela vai estar nos contando aquela história quando Israel está saindo do Egito, após aquelas pragas derribadas sobre o Egito como parte do plano de julgamento que o Eterno teve sobre a nação egípcia. Então, eu gostaria de falar sobre uma curiosidade para a gente poder começar, porque tem algo assim bem interessante, porque quando Israel foi para o Egito, a Torá declara para a gente que foram 70 almas, tá? E quando Israel está saindo agora do Egito, esse número 70, ele continua presente em muitas das coisas que o Eterno deu para Israel. Vou dar um exemplo para você aqui. No calendário judaico, nós temos 70 dias sagrados. Que dias são esses? 7 dias de Pesach, 1 dia de Shavuot, 8 dias de Sukkot, incluindo Shmini Atzeret, 1 dia de Rosh Hashanah, 1 dia de Yom Kippur e 52 dias de Shabbat. Se você fizer a soma, são 70 dias sagrados. Eu já falei com os irmãos aqui que as nações da antiguidade remontavam a 70. É como se Israel tivesse um dia sagrado para abençoar a vida de cada nação. A pergunta que a gente podia fazer é: para que isso? Por que Israel teria que abençoar as nações do mundo? A resposta é simples. Porque no futuro o Eterno espalharia a nação de Israel por todo o mundo. E quando Israel chegasse, Israel estaria transmitindo, confirmando essa bênção para as nações do mundo. Simples assim. E uma outra coisa que está ligada também ao número 70 é que o Eterno, segundo a tradição judaica, ele tem 70 nomes, ou seja, para poder alcançar a nação, a todo o mundo, as nações do mundo. Segundo a tradição judaica, a nação de Israel também tem 70 nomes. Haviam 70 juízes, Shoftim. Haviam 70 nomes da cidade de Jerusalém, tá? E como eu já falei para você, os 70 anos da vida do rei David e os 70 membros da família de Yaakov, que saíram de Canaã para irem a Mitzraim, ao Egito. Então essas coisas são muito interessantes, porque a Parashá de hoje ela começa nos falando sobre uma intenção do Eterno de abençoar todo mundo. E como o Eterno está fazendo isso? Trazendo libertação ao povo de Israel. Isso significa que a bênção para o mundo está conectada com a libertação que o Eterno dá ao seu povo. Todas as vezes que o Eterno abençoa um membro do seu povo, alguém que está ligado a ele, o mundo inteiro é alcançado e abençoado. Isso também, irmãos, mostra para nós o significado profundo das Escrituras apontando para esse tipo de situações, e como também o adversário, nosso inimigo, luta para que nós não sejamos abençoados. Assim foi com Israel. O adversário lutou até que o Eterno enviou 10 pragas para que Israel então se soltasse, se desconectasse definitivamente de Mitzraim, do Egito. Então, mais uma vez, nós temos aqui uma questão que remonta ao trabalho que o Eterno teve para libertar o seu povo, para colocar o seu povo na rota, no caminho de volta para casa, e nesse caminho a bênção vai se manifestando em Israel e depois ao restante do mundo. Então isso é muito importante para nós que cremos em Yeshua, para que a gente possa entender que os nossos atos, as nossas palavras, a nossa presença em algum lugar é fator abençoador. Numa casa, num bairro, numa cidade, num estado, num país, todas as vezes que um justo está ali, ele está emanando a bênção do Eterno. Veja, eu não me refiro a crente, eu me refiro a justo.
Rabino, existe diferença de crente e de justo? Aham, existe sim. A Bíblia diz que crente até o diabo é e ele estremece. Justo é aquele que anda dentro do padrão da palavra do Eterno. Ah, mas e se essa pessoa errar? Ele vai fazer aquilo que todo ser humano faz. Até os grandes tzadikim, os grandes justos erraram, mas eles não permaneceram no erro. Eles fizeram teshuvá, se arrependeram e retornaram a praticar a justiça. Esse é o grande segredo. Nós precisamos, como pessoas que fomos libertas por Yeshua, de Mitzraim, do Egito, do mundo, trilharmos um caminho de justiça e levarmos adiante tudo aquilo que o Senhor tem nos dado. Ok? Ou seja, estamos aprendendo a palavra, estamos crescendo, o nosso caráter vem sendo tratado e transformado. E essa é a grande finalidade de nós andarmos com Yeshua, é ter a nossa vida rebuscada, chacoalhada e transformada pelo Senhor. Por isso, Israel passou por esses 10 testes. Todos os males que vieram sobre o Egito serviram para que Israel também se resguardasse e pensasse: enquanto eu for obediente, o Eterno vai cuidar de mim. Se eu desobedecer, o que está vindo sobre o Egito virá sobre mim também, tá? Outra coisa que a gente precisa parar para pensar. E aí, irmãos, nós temos um versículo também muito interessante, que diz que o Eterno tirou Israel do Egito, mas quando eles saíram do Egito, eles não saíram mais como escravos, tá? Porque o status deles vai mudar. Então isso é muito importante a gente entender, que a palavra do Eterno fala para a gente que o nosso status muda de acordo com aquilo que nós estamos fazendo, aquilo que nós estamos vivenciando, tá? Então, a palavra do Eterno vai dizer o seguinte, em Gênesis capítulo 12, no verso 41, nós temos um versículo aqui muito interessante, tá? E eu quero mostrar algo para vocês aqui, que eu acredito que vai nos ajudar muito. Na realidade, não é o capítulo 12, né? É Êxodo 12, 41, não Gênesis, me desculpe. Êxodo 12, 41, nós vamos ver aqui uma coisa bem interessante, porque a gente vai ver o que o Senhor está fazendo com Israel, tá? Diz assim: e aconteceu que passados 430 anos, naquele mesmo dia, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. E aqui é interessante, porque eles são chamados, eles já são os exércitos do Senhor, então eles são chamados aqui de Hamushim, tá? Que significa que eles saíram armados. Ou seja, eles não vão sair da mesma forma como eles entraram no Egito, porque eles entraram tranquilos, como pastores, e agora aqui em Êxodo, eles vão sair dali de uma forma diferenciada. Como eles vão sair? Eles vão sair armados, como um exército. Deixam de ser escravos e se tornam um exército. E agora? Como é que isso aconteceu? Interessante, irmãos, que a Brit Hadashah, ela fala uma coisa muito interessante, quando Shaul, Hashaliah, né, o conhecido apóstolo Paulo, ele diz o seguinte, Efésios 6:11, revesti-vos de toda a armadura de Elohim, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra malícias espirituais nos lugares celestiais. Nesse primeiro momento, Shaul diz, revista-se, ou seja, você tinha uma armadura, aí você tirou a armadura, agora você se reveste dela, ou seja, se vista de novo da armadura.
Foi o que aconteceu com o povo de Israel. Eles estão se revestindo da sua armadura, estão colocando novamente a armadura, e isso ocorreu já quando as pragas começaram a vir. Então eles já estavam se revestindo dessa armadura. Por quê? Quando chegasse o momento, eles sairiam do Egito, não mais só como pastores, como os filhos de Jacó, a família de Jacó. Não, eles vão sair agora como uma nação. Eles se multiplicaram ali e vão sair agora como uma nação forte e poderosa. E o legal disso é que a Escritura vai se referindo a essa questão e fala de uma proteção espiritual. O Midrash aqui, ele diz o seguinte: a armadura mais importante foi a proteção espiritual de Hashem, que saiu com eles do Egito com todos os anjos de Israel. Então, a armadura não era física, mas era espiritual. E é interessante que o que Shaul está dizendo aqui em Efésios, capítulo 6, é a mesma coisa. Ou seja, tome a sua armadura espiritual. Por quê? Você está lutando contra seres espirituais. A sua luta não é física, a sua luta é espiritual. Se ela é espiritual, assim como foi dos nossos antepassados que saíram do Egito, nós precisamos então tomar esta armadura, revestir-nos dela, para que nós possamos então resistir aos ataques das trevas. E aí, Shaul continua no verso 3 dizendo o seguinte: portanto, tomai toda a armadura de Elohim, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Então olha só, assim como aconteceu com o povo de Israel no Egito, nós tomamos toda essa armadura vai ser vestida por nós, revestida por nós. Quando vier o dia mau, que são os dias de tribulações, como Israel passou enquanto estava no Egito, nós vamos ficar firmes, ou seja, nós não vamos sair dos caminhos do Senhor, nós não vamos deixar de obedecer a palavra do Eterno, nós não vamos deixar de confiar naquilo que Yeshua fará em nossas vidas. Por que não? Porque se Ele já fez e Ele não nos abandonou, significa que o que for necessário na caminhada, Ele também fará. É algo natural, algo normal, mas muitas vezes, por conta da nossa, aquela pressão que a gente sente das lutas, a nossa aflição, era a palavra que eu estava procurando, por conta dessa aflição, muitas vezes a gente fala assim: mas não vai dar certo, não vai acontecer, o Senhor não vai fazer, não dá mais tempo. E por vezes isso sufoca a fé que está em nós. E aí, Shaul continua, ele diz o seguinte: estáis, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos, com a verdade, e vestido a couraça da justiça. Ou seja, eu coloco em mim uma armadura, onde eu tenho a verdade e a justiça em mim. Nada pode mudar o curso da minha vida, porque eu estou com a verdade e a justiça me reveste. Ou seja, eu tenho justiça de mim mesmo? Não, mas eu vou embasado nos méritos do meu Rabino Yeshua. Os méritos dele me tornam justo, porque pela justiça dele eu sou justificado. E aí está escrito assim: e calçados os pés na prontidão ou na preparação das boas novas de paz. Ou seja, eu vou levar as boas novas de Shalom a qualquer lugar por onde eu for. Lembre-se, se eu estou vestindo uma armadura, isso não vai ser um passeio, isso não vai ser um cruzeiro marítimo, isso vai ser uma guerra. Se é uma guerra, eu tenho que estar pronto para a batalha, sempre levando as boas novas de Shalom, anunciando que a Shalom do Eterno vem sobre nós, transforma a nossa vida e nos indica o caminho para Yeshua. E ele diz o seguinte: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno. Então o escudo, ele serve para te proteger, não só o seu rosto,
como também o seu peito e o restante do seu corpo. Alguns escudos são pequenos e protegem só o peito e uma parte do rosto, mas alguns escudos são maiores, eles chegam a proteger o corpo inteiro de alguém. Isso significa que nós teremos que pegar a fé, a emuná, a certeza, a convicção das coisas que eu não vejo, mas eu sei que elas existem e que vão vir sobre a minha vida. E com elas eu levanto, e todas as vezes que o diabo atirar uma seta sobre mim, eu digo, está escrito, está escrito, está escrito, há uma promessa sobre a minha vida. E eu vou apagando esses dardos inflamados que vão vindo, inclusive da dúvida, do medo, da negação, fazendo com que eu e você vamos enfraquecendo. É só isso? Não. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Elohim. Por que eu tenho que colocar o capacete da salvação? Porque a minha mente, ela precisa estar segura pela salvação. A salvação é Yeshua. Isso significa que o Espírito Santo vai vir e vai tomar o controle da minha mente. E da sua também. Por que você acha que nós usamos o tefilim, que é aquela caixinha preta, com com 2 tiras de couro que nós colocamos na cabeça? Aquela caixinha, quando a gente vai orar e coloca ela, é para que a nossa mente esteja imbuída, revestida, protegida pela palavra do Eterno. Então, quando eu tomo o capacete da salvação, eu estou dizendo o seguinte, a minha mente agora, ela não é a oficina do diabo. Agora a minha mente, ela é o trono de Yeshua. Yeshua vem e senta na minha mente, ele controla a minha mente, ele controla os meus pensamentos, as minhas emoções. E aí ele continua dizendo, e a espada do Espírito, que é a palavra, o que o Espírito vai usar para que nós possamos lutar contra o nosso adversário é a palavra do Eterno. Então você vê que nós não vamos pegar em arma física, nós não vamos bater em ninguém, não vamos querer jogar ninguém para longe, mas a espada, ela vai vir e fazer o estrago que ela necessita para destruir as fortalezas do diabo contra as nossas vidas. E por fim, diz o seguinte, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Vamos explicar esse verso. Orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica. Isso não significa que eu tenho que orar 24 horas. No judaísmo a gente ora de manhã, à tarde e à noite. São os períodos de oração, e esses períodos de oração simbolizam todo o tempo. Então eu faço o que? Todas as orações e súplicas. Eu faço intercessão pelos santos, pelas pessoas que precisam. E a tradição judaica diz que quanto mais eu oro pela causa do outro, mais o Senhor toma a minha causa para me responder as minhas orações, as minhas necessidades. Toda vez que eu oro por alguém, então, eu estou interferindo no reino do Espírito para que aquela pessoa possa ser curada, liberta, salva e etc. Algo está acontecendo porque há um retorno para a minha vida. Então isso aqui é uma coisa muito intensa. E quando nós tomamos aquele momento da libertação do povo de Israel do Egito, o que aconteceu foi justamente isso. Imagine que havia até então uma promessa. Eu vou tirar vocês do Egito, o Eterno disse isso. Agora, eles estão prontos, saindo do Egito e armados. O que era promessa, o que era profecia, se transforma em fato. Agora está acontecendo. O povo de Israel está indo embora. Ou seja, eles estão deixando o Egito, deixando a escravidão, deixando o sofrimento e a dor, para ir para casa, para voltar para a casa deles, a casa dos antepassados. Imagine que coisa gloriosa essa, irmãos. E agora? Eles estão vivenciando a promessa do Eterno. Por que nós temos que colocar a nossa armadura? Para que a gente pega e se reveste a armadura, depois toma ela e vai colocando cada uma das coisas? Para que nós possamos vivenciar os milagres do Eterno na nossa vida. Porque Israel sai do Egito debaixo de 10 milagres.
Já falei sobre o 10, está ligado a Keter, que é coroa. E o Eterno deu para Israel uma coroa de salvação e de libertação. Enquanto isso, deu para o Egito uma coroa de punição e derrota. Ou seja, enquanto alguém estava sendo derrotado, Israel estava sendo abençoado. E o mesmo acontece na sua vida. Enquanto o Eterno está punindo alguém, ele está abençoando a mim e a você. Isso é muito, muito lindo nas Escrituras. E o Senhor, ele se importa com esse tipo de coisa, ele quer fazer isso. Rabino, mas o Eterno, ele é tão assim duro que ele tem que punir as pessoas? Na realidade, o Eterno não está punindo as pessoas. Está punindo o pecado que essas pessoas estão cometendo, ou cometeram e ainda continuam cometendo. Sabe por quê? O Eterno é justo. Ele não pode tratar de formas diferentes pessoas justas e pessoas ímpias. Você vai para a sua igreja, para a sua congregação, para a sua sinagoga, ora, jejua, é obediente, dá seus dízimos, suas ofertas, participa das festas, guarda Shabat, come a comida kasher, faz tudo isso, enquanto tem um camarada lá que vai para o barzinho, vai para a balada, não está se importando com a vida dos outros, mente, rouba, defrauda, come tudo aquilo que dá na telha. E ele vai ter o mesmo tratamento que você, que eu? Acaso o Eterno é injusto? Não. Por isso ele precisou punir o Egito, porque a medida da iniquidade do Egito estava cheia e chegou a hora da punição do Egito. Por isso o Eterno então precisou punir o Egito e como prêmio ele tira Israel. Então é isso que o Senhor fala com a sua vida. Ele vai punir o ímpio, punir aquele que estava buscando o seu mal, muitas vezes fazendo coisas que desagradam ao Eterno, para que você seja agora abençoado nisso. Rabino, mas quando é que vai acontecer? É agora. Isso não é amanhã, não é depois. A palavra está viva. E as promessas do Eterno são sempre sim e amém para a gente. E aí, em Êxodo 13, 21, nós temos uma outra coisa também, muito interessante, porque a Torá vai dizer uma coisa assim, muito bacana, sabe? Ela fala para a gente sobre quem estava saindo com Israel. E a Torá diz assim, e o Eterno ia diante deles, de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. E uma outra coisa interessante, irmãos, que aqui diz que o Eterno ia. E é muito interessante, porque às vezes fala assim, mas o Eterno então ele desceu do trono? Ele saiu do trono para poder caminhar junto com a nação de Israel? É isso que você está me dizendo? Não. Quem é que estava ali com o povo de Israel? Vamos responder essa palavra, porque aqui o que aparece lá é o tetragrama, e o tetragrama é o nome sagrado do Eterno. Mas diz que ele se manifestava numa coluna, que em hebraico é Amud, e Amud é um pilar, uma coluna que fica em pé. Então você imagina que esse pilar, essa coluna, conectava a terra com os céus. Ok? Então esse pilar, ele tinha uma função, ele tinha uma finalidade. Essa palavra Amud em hebraico, ela também significa poderoso ou líder. E aqui há algo também espetacular na Torá. Quem tira o povo de Israel para levá-lo para o Egito não é o próprio Eterno, mas é Yeshua. Rabino, de onde o senhor tirou essa conclusão? Lá em Mateus, tá? No capítulo 4, no verso 7, está escrito algo muito interessante. Tá? Quando Yeshua está tendo aquele diálogo com Hassatã, com o adversário, ele diz assim, também está escrito, tá? Não tentarás o Eterno teu Criador. E quem está sendo tentado é Yeshua.
Por que Yeshua então diz que não é para tentar o eterno Criador? Aqui está o tetragrama Elohim. Por que isso? Então, quando nós entendemos que o mundo foi criado através de Yeshua, e que na tradição rabínica, o Mashiach, ele é chamado de o tetragrama menor, ou seja, aquele que tem a personalidade do Eterno, o caráter do Eterno, mas ele é menor do que o próprio Eterno, que é o próprio Yeshua. Então, nós temos aqui uma coisa muito interessante, porque a gente sabe que quem estava lá naquele deserto guiando o povo de Israel era o próprio Yeshua, porque assim como Yeshua cria o homem e faz de tudo para que o homem possa ser resgatado, Yeshua então é aquele que esteve com Yaakov para a formação do povo de Israel, quando ele tem o sonho da escada e quando ele está retornando, que o nome dele é transformado em Israel, aquele ser celestial, um anjo, né? Ele muda o nome de Yaakov e ele abençoa Yaakov, mas quem é que tem o poder de abençoar senão o próprio Criador? E Yeshua foi que criou o homem. Então, nesse caso, aquela coluna é a presença do próprio Yeshua, que está conectando Israel, o acampamento, com a eternidade. E aqui, quando a gente pega a palavra Mud e vê que na raiz dela está escrito que é o poderoso, é o líder, interessante que a palavra Elohim, ela significa também poderoso. E você já deve ter assistido no nosso canal, eu tenho um vídeo que fala só sobre essa questão do nome Elohim. Dá uma pesquisada lá, você vai encontrar. Então, Yeshua é esse poderoso líder que está ali no meio do povo de Israel para poder guiá-los. E ele também é essa coluna de fogo que os ilumina. Por quê? Yeshua disse assim: eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. O que Israel está fazendo aqui? Ele não está andando em trevas, mesmo à noite, mas a nação inteira tem a luz da vida. Então isso aqui é muito impactante, quando nós olhamos que Yeshua estava presente ali no deserto, com o povo de Israel. Lembrando que Satanás vai combater com Yeshua no deserto. Olha só que paralelo fantástico é esse, tá? Então, o que Yeshua fez? Ele sabia que a maior luta do homem é no deserto. Então, o que ele fez? Eu vou junto com vocês para o deserto. E quando Yeshua, então, precisou vencer Satanás, ele foi o que? O Espírito o leva para o deserto. E ele vence Satanás com o quê? Com a palavra, dizendo, está escrito. Então, a forma de vencermos as trevas, irmãos, é simples. Se Yeshua está conosco, e Ele está, Ele prometeu que estaria conosco através do Ruach HaKodesh, do Espírito Santo, nós vamos vencer declarando a sua palavra e dizendo, está escrito. E para que eu possa finalizar, eu quero mostrar para você uma coisa aqui bem interessante. Êxodo 14, 2 a 5, eu vou finalizar com esse texto. Fala aos filhos de Israel que se voltem e acampem diante de Pi Hahirot, entre Migdol e o mar, diante de Baal Tsefon. Em frente dele assentareis o acampamento junto ao mar. Então o faraó dirá dos filhos de Israel, eles estão embaraçados na terra, e o deserto os prendeu. Eu endurecerei o coração de Faraó e ele os perseguirá. Glorificar-me-ei em Faraó e em todo o seu exército. E saberão os egípcios que eu sou o Eterno. E eles fizeram assim. Quando, pois, foi anunciado ao rei do Egito que o povo havia fugido, mudou-se o coração de Faraó e dos seus servos contra o povo e disseram, que é isso que fizemos permitindo que Israel saísse e deixasse de nos servir? Então, Israel vai para um local que é conhecido como Pi Hahirot, que em hebraico significa Vale da Liberdade, ou a Foz da Liberdade. Aquele momento seria o momento em que seria confirmada a liberdade de Israel. Então,
Mesmo depois que nós somos libertos, o inimigo ainda vai vir atrás de nós, nós vamos ter aquele momento de confirmação, quando a nossa liberdade ela vai ser confirmada, corroborada pelo Espírito Santo, porque o inimigo vai encontrar um momento propício, um lugar propício para tentar nos atacar. E uma coisa interessante, que ele estava também entre Migdal e o mar, diante de Baal de Zefon. Migdal, em hebraico, significa torre, ou seja, tem algum demônio vigiando naquele lugar. Por quê? Porque Israel estava indo embora, então sempre tem alguém na torre de vigia, procurando um momento certo para nos atacar. E esse lugar, Baal de Zefon, significa o Deus do Norte. Notamos pelo livro do profeta Ezequiel que Satanás diz assim: me assentarei nas bandas do norte. Por quê? Porque ele quer ser o referencial. Se você pega uma bússola, o norte é o lugar para onde a agulha aponta. O norte é o referencial da humanidade. O que Satanás estava querendo dizer? Eu sou o referencial daqui por diante de toda a humanidade. Ô coitado! Mas ele se acha, né? Então, esse Deus do Norte estava ali também, junto com aquele que estava na torre de vigia, para fazer com que Israel não conseguisse passar e eles morressem ali. Ou seja, aquele lugar era o lugar onde havia de se decidir, ou Israel vive ou Israel morre. Mas você sabe o resultado disso? O mar vai se abrir e Israel vai passar ileso. Então, terminando esse vídeo, eu quero te dizer o seguinte: não se importe com os ataques do inimigo, porque se o inimigo está te atacando é porque você está dando frutos. Lembre-se do seguinte: para o lugar onde você for, se você for para o lugar chamado Pi Hahirot, você vai para a Foz da Liberdade, você vai para um lugar onde o Senhor vai te trazer a libertação, a cura, a transformação e a salvação. Ainda que haja Migdal, ainda que haja alguém na torre olhando para você, e ainda que Baal de Zefon esteja do outro lado, o Deus do Norte, o Senhor vai vencer esses dois e vai abrir o caminho e vai dizer: filho, filha, passa porque eu estou contigo. Que assim seja em nome de Yeshua. Amém? Amados, se você gostou desse vídeo, clique aí e dê um like, favorite o nosso vídeo, clica no sininho para você receber também todas as nossas recomendações e espalhe para todo mundo o trabalho que nós estamos fazendo. Vejo você na próxima Parashá, no nosso próximo vídeo. Shalom, shalom.